Bom, pessoal, então hoje é dia de eu formalizar os ensinamentos aqui de mais um paradigma de programação. Só recapitulando aí, né? Paradigma, então nós temos aí diversos paradigmas na programação, e paradigma serve essencialmente para a gente agrupar, para a gente subdividir ferramentas e linguagens de programação com características semelhantes, características em comum. E assim facilita muito o processo de programação para o programador, porque de acordo com o paradigma, ele já sabe qual comportamento esperar, o que vai acontecer, e além disso ele pode escolher o paradigma mais adequado para seu uso. Então, assim, existem diversos paradigmas. Aqui na disciplina aqui, a gente já trabalhou bastante com o imperativo. Hoje eu vou formalizar o paradigma funcional, e a gente também vai trabalhar também com o paradigma matricial, ou então simplesmente vetorizado. Inclusive, esse último aí, né, matricial vetorizado, nem sempre ele é considerado um paradigma, mas aqui a gente vai tratar como se fosse, porque a gente vai fazer benefício, a gente vai utilizar bastante aqui, principalmente quando a gente estiver trabalhando com as linguagens no Py e Pandas do Python, tá? Eu vou começar aqui a compartilhar, vou começar aqui a fazer um esquema. Vou criar aqui uma atividade. Semana 10. Paradigmas de programação. Então, quando assim que eu ensino, assim que eu passo, assim que a gente entrou na parte de repetição com loop, eu fiz uma apresentação assim bem breve e na verdade é relativamente completa aí dos paradigmas de programação. Então, aqui na disciplina a gente vai focar bastante no imperativo. Vou até explicar por que aqui. A partir da aula de hoje a gente vai usar o funcional junto com o vetorizado, tá? Então, esses aí são os principais paradigmas que a gente vai abordar aqui na disciplina. E é claro que existe uma quantidade muito grande de paradigmas disponíveis para a gente trabalhar. Eu diria que talvez o mais comum e amplamente utilizado, e que geralmente o pessoal da ciência da computação trabalha bastante, especificamente para desenvolver componentes, softwares, procedimentos mais complexos, a orientação a objetos. Mas eu acho que a gente tem que aprender esses básicos, esses iniciais, até mesmo depois para tentar usar esses mais complexos. Na verdade, eu não diria que não seria nem mais complexo, né? Mas eu acho que para resolver os problemas que a gente está acostumado na engenharia florestal, nas ciências agrárias, eu acho que o paradigma imperativo e o funcional atende perfeitamente. Aí, se algum dia precisar desenvolver um componente que é mais complexo, aí já pode imaginar e pensar em aprender sobre o paradigma de orientação a objetos. Então, aqui primeiro, eu vou focar aqui no paradigma só no paradigma imperativo versus o funcional. Vou colocar aqui algumas características, né? Acho que a primeira aqui seria aqui uma definição aqui bem breve, né? O que seria esse paradigma imperativo? Então, as repetições, elas são implementadas de forma explícitas
eu só fazer aqui uma subdivisão aqui. Explícitas com os loops for, while, do, while. Já que no funcional, as repetições são implementadas de forma implícita com a aplicação de funções, como o próprio nome diz, né? Com a aplicação de funções de forma repetida. Então é basicamente isso. O imperativo loop é explícito. E por esse motivo, ele é transparente, tá? Transparente, o que significa ser transparente? A gente sabe exatamente o que está acontecendo. Exatamente o que está acontecendo. Por sua vez, a funcional ela é mais clara. Mas peraí, isso aí não é controverso? Não. Então, transparente é uma coisa, que está tudo lá para a gente ver. Mas não necessariamente isso aí é claro. Ou seja, não necessariamente isso é fácil de entender. Isso aí é só a gente olhar, por exemplo, né? Assim, o país tem investido bastante nesse quesito transparência. Então, hoje é possível a gente achar dados relacionados com nossos políticos, praticamente tudo. Mas só que isso aí está tão disperso e armazenado e apresentado de uma forma tão complexa que no final das contas isso aí não é fácil da gente entender, não é fácil da gente extrair qualquer tipo de informação de lá. Então está lá disponível, mas não necessariamente essa informação está acessível. Então aqui o mais claro é no sentido que é mais fácil de entender. E seguindo essa linha aqui, né? Aqui o paradigma aqui imperativo é exatamente isso aí que vocês estão pensando. Ele vem do tempo verbal. Vem do tempo verbal aí imperativo. Mas o que isso aí significa? O que isso significa? O que o imperativo aí significa, né? Que uma ordem definida deve ser seguida. Então a gente deve seguir uma ordem. E aqui, gente, ordem tanto no sentido aqui de mandar, quanto no sentido aqui de sequência também, tá? E aqui no sentido de mandar, é exatamente isso aí que vocês estão pensando. A gente vai mandar o programador vai mandar o computador. A gente vai mandar, por exemplo, ele faça isso, depois isso, e por fim, depois aquilo. Então a gente vai mandar. E olha só que interessante. Se a gente for pensar bem, isso aqui geralmente isso aqui é mais natural para o ser humano, né? Muitas das nossas atividades que a gente executa no dia a dia não é assim? A gente tem tarefas a serem executadas, a gente define aí uma sequência e vai seguindo gradativamente.
Já que o funcional, a gente pode, a gente tem aí o poder de abstração das funções. Aí a gente tem que recordar um pouquinho, lembra que eu comentei na aula que existem diversas vantagens aí de funções, da gente implementar procedimentos em funções, você diminui a quantidade de códigos repetidos, dá para você encapsular aquele código que é complexo, e um dos principais aí é a capacidade de abstração. E o que a capacidade de abstração aí nos permite aí? Permite, por exemplo, a gente isolar o que é mais importante em detrimento daquilo que é supérfluo, né? Ou complexo demais, né? Então, a abstração nos permite isso, focar apenas naquilo que interessa, naquilo que é mais importante, naquilo que é relevante. Aquilo que, porventura, não seja tão importante naquele momento, a gente simplesmente esconde, deixa omitido. Ele existe, mas só que a gente não precisa lidar com aquilo diretamente. Então, a gente tem todo o poder aí da abstração. E aqui, além disso, né, vamos seguindo aqui, pelo fato do imperativo estar mais relacionado com a forma com que a gente executa as tarefas no dia a dia, ele é com certeza, gente, mais popular. Popular em todos os sentidos, viu? Provavelmente a gente vai encontrar uma quantidade maior de programadores que vai saber utilizar o imperativo. Ele foi um dos primeiros a serem desenvolvidos. Então, as primeiras linguagens de programação foram desenvolvidas utilizando o paradigma imperativo, porque é mais natural. O ser humano é mais acostumado a trabalhar assim. Mas, em contrapartida, aqui o funcional aqui, ó, é cada vez mais popular. É tudo questão. Isso aqui é devido a alguns benefícios, tá? Já comentei um deles, né, que é a clareza, facilidade de entender, consequentemente o poder de abstração, e a gente tem encontrado aí, ó, especificamente as, as linguagens, as linguagens mais modernas, a gente já encontra suporte à programação funcional de forma nativa na linguagem. Então, com isso aqui, ó, só que uma outra questão relevante aqui, que a funcional, pelo fato até dela ser popular, né, está presente em praticamente todas as linguagens de programação. E aqui, a funcional, até pelo fato dela estar se tornando cada vez mais popular, a gente tem encontrado cada vez mais suporte também. Então, a gente encontra aí suporte em muitas linguagens. E aqui está uma coisa interessante. Tem uma coisa interessante aqui, é que tem muitas linguagens que foram concebidas para trabalhar com paradigma imperativo, e a gente tem pouquíssimas linguagens que foram especificamente concebidas para trabalhar com paradigma funcional. E um exemplo que eu estou conseguindo lembrar agora aqui seja se eu não me engano, acho que é a Haskell.
foi concebida para trabalhar com paradigma funcional. E ela também suporta o paradigma imperativo, mas seria natural a gente programar nessa linguagem utilizando funcional. E observe, gente, que isso aqui, a gente fala, mas por quê? Por que que todas não oferecem, né? Isso aqui não é tão trivial assim, ó. Então, aqui a linguagem, ela necessita ter funções específicas, né? Que suportam outras funções como argumento. É isso mesmo. Então, uma função, ela tem que suportar outra função dentro dela, como argumento. Isso não é uma tarefa tão trivial assim. Eu sempre gosto de citar o exemplo da linguagem de programação Java, que está sempre figurando entre uma das mais populares. Está lá entre segundo, terceiro. E essa linguagem de programação, ela só foi oferecer suporte formal ao paradigma funcional na sua versão 8, que foi 20 anos depois do lançamento da primeira versão. Então, observe que não é algo tão trivial assim. Isso nos dá uma certa tranquilidade que a maioria das linguagens de programação, principalmente as mais modernas, elas suportam esse paradigma. R, Python, todas essas linguagens suportam esse paradigma aí. E aqui também já algumas características mais específicas aqui, né? Geralmente o paradigma imperativo é mais fácil de implementar, procedimentos complexos. Já a funcional, ela é mais fácil implementar procedimentos de baixa e média complexidade. É claro que essa questão de facilidade, viu, gente, isso aí vai depender muito da familiaridade do programador. O programador que desde sempre trabalha muito com funcional, a tendência é ele ter facilidade com tudo. Seja procedimento simples, complexo, de baixa complexidade. Mas assim, eu estou falando isso aqui em termos gerais. Procedimentos que são mais simples e de média complexidade, a gente bate o funcional aqui, ó, rapidinho, papum. E é o que vocês vão ver na aula de hoje. O que eu vou trazer na parte prática? Eu vou resolver alguns dos problemas que a gente já resolveu na disciplina. Eu vou trazer a sua versão funcional e a sua versão vetorizada. E aqui na disciplina, como a gente não está aumentando muito o nível de complexidade, vocês vão notar que a programação funcional, ela é mais fácil, a gente vai gastar menos código. Aí vocês vão até ficar me questionando, pô, mas por que você já não trabalhou só com essa funcional? É por causa disso. Às vezes um procedimento que é mais complexo, a gente conseguir trabalhar isso aí com um paradigma funcional é mais complicado. E além disso, o paradigma imperativo é de mais baixo nível. Isso quer dizer o quê? Que está mais próximo da máquina. Inclusive, eu utilizo o paradigma imperativo para tornar a linguagem de programação com o suporte do procedimento funcional. Então, eu uso o imperativo para programar o funcional. Vocês entenderam? E eu não consigo, ou pelo menos não seria recomendado, possibilidade existe para tudo, né? Mas não seria um caminho natural a gente utilizar a programação funcional
para criar um ambiente imperativo. Geralmente é o oposto. A gente usa o imperativo para criar o suporte parafuncional. Então, é de mais baixo nível. Lembrando que isso aqui nunca é um termo pejorativo, viu, gente? Isso aqui está relacionado com o quê? Proximidade da máquina, né? E em contrapartida aqui, ó, a funcional é mais alto nível. Mais próximo aí do ser humano. Aí aqui seguindo aqui, fiz até uma colinha aqui, porque são diversas características aí, ó. Outra característica que é extremamente importante e que é sempre destacada quando a gente está fazendo a comparação entre imperativo e funcional é a capacidade de suportar ou não efeitos colaterais. Então, por exemplo, aqui, ó, o imperativo permite efeitos colaterais. Ah, mas o que seria isso aí? Efeito colateral, gente? Efeito colateral seria algo mais ou menos assim, ó. Que ele pode afetar e ser afetado por variáveis externas e iterações anteriores. Isso aqui seria aqui a definição aqui de colaterais, tá? Definição de colaterais. Então quer dizer que variáveis externas podem alterar as iterações e, além disso, iterações anteriores podem afetar as iterações atuais, inclusive até as posteriores. Aqui, em contrapartida, ó, a programação aqui funcional, ó, ela não permite efeitos colaterais. Não permite efeitos colaterais. Então, essa é a definição. Mas o que isso implica na prática, gente? Isso aqui implica que torna o paradigma imperativo mais flexível, permitindo, inclusive, resolver aqui, ó, problemas de simulação. E simulação é justamente isso, né, gente? A variável atual, a interação atual, ela é afetada pela anterior. E o procedimento vai sendo executado assim gradativamente. Então, olha só, não seria tão simples de implementar, ou seria praticamente impossível de implementar isso aí numa programação funcional pura, porque ela permite independência. Então, aqui na programação funcional, aqui, ó, ela é menos flexível porque todas as iterações devem ser independentes.
Mas só que aqui, ó, a gente tem um grande benefício, tá? Isso aqui, gente, pelo fato dela necessitar, todas as interações necessitar ser independente uma da outra, isso aqui facilita muito, facilita paralelizar. Permite aqui paralelizar procedimentos. O que seria esses procedimentos aí? Seria executar em múltiplos núcleos. Em múltiplos núcleos e até mesmo em múltiplos computadores aí, ó, na programação distribuída. Então, gente, olha só que interessante. A programação funcional, ela facilita esse processo de subdividir o procedimento, as tarefas, em múltiplos núcleos e múltiplos computadores. E é o que a gente encontra muito nesses serviços de nuvem atual. Aqui eu vou trazer o exemplo aqui rapidamente aqui, ó. Vou trazer o que seria o Google Earth Engine? O Google Earth Engine, gente, é uma ferramenta extremamente poderosa da Google, que a gente usa para sensoriamento remoto. Com o Google Earth Engine, dá para a gente acessar com velocidade extremamente absurda, num tempo praticamente instantâneo, bases de dados, imagens de satélite de praticamente todo mundo. Isso aí está assim, prontamente disponível. E a gente acessa isso aí através de processamento em nuvem. E esse processamento em nuvem ele está distribuído em servidores da Google. E a gente consegue fazer isso aí de forma praticamente instantânea, fazendo muito benefício disso. Inclusive o Google Earth Engine, olha só o que ele diz aqui, ó. Loop Force, que está relacionado aí com a programação imperativa, são desencorajados no Earth Engine. Então aqui ele pede até aqui, ó, para substituir essas operações pelo MAP, que eu vou até mostrar aqui na aula de hoje. E esse motivo de usar aqui a programação, os conceitos da programação funcional, é que permite que o processamento seja distribuído em diferentes máquinas lá no servidor da Google. Aqui vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho, deixa eu ver se eu acesso aqui. Acesso um exemplo. Vou entrar aqui na minha conta, que aqui já tem alguns processamentos aqui desenvolvidos. Está acessando aqui minha conta, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui é classificação. Isso aqui a gente fez uma classificação do rejeito lá no local de rompimento da barragem de Mariana. Logo na época assim, do rompimento. Isso aí foi em novembro de... Acho que tem a data aqui. Novembro de 2015, né? Aí a gente, aqui pegando as datas aqui, ó. Não, não seria esse não. Vou pegar esse aqui, ó. Peguei o errado. Seria... Aqui, ó. Isso aqui, ó. Classificação de rejeito. É isso aqui, ó. Então, pegando a data aqui, ó, de 1º de dezembro de 2015 até os primeiros meses aí de 2016, até o mês 6 aí de 2016. Aí aqui tem diversas operações, gente. O objetivo principal é classificar o rejeito
lá naquele local das proximidades de rompimento da barragem Mariana. Já vou executar, ó. Ele está baixando as imagens, está executando, ó. Ele está baixando, ele está acessando, na verdade não baixando, ele está acessando essas imagens no servidor da Google, e aqui ele está executando uma série de procedimentos de classificar o rejeito aqui, ó. Isso aqui é a imagem de satélite, ó. O rejeito está aqui marronzinho, ó. O rompimento deve estar por aqui, ó. Já classificou, ó. Acessou as imagens, já classificou, tá? Já está finalizando aqui o rompimento, já está finalizando aqui o procedimento. Deixa eu desabilitar esse aqui, então o rejeito já está aí classificado. Olha só, acessando uma quantidade absurda de imagens, aqui Bento Rodrigues, no local de rompimento, e fazendo isso praticamente de forma instantânea. Aqui o local exato aqui de rompimento. Vocês não têm noção da dificuldade de fazer isso se não fosse esses servidores da Google. Eu teria que ir lá, fazer o download dessas imagens, tratar isso aí no computador, e aqui eu executo uma série de procedimentos, inclusive aqui, ó, que eu queria chamar a atenção, ó, deixa eu ver. Ó, remover, por exemplo, os pixels que está coberto por nuvem. Olha só isso sendo aplicado aqui com um map aqui, ó. Eu tenho a função que ela remove nuvens, pixel com nuvem, e aqui eu tenho outra função que é o map, que ela aplica essa função de forma repetida a cada uma das minhas imagens que eu tenho disponível aí nesse intervalo de tempo. Então, se eu tivesse 100 imagens, ela ia aplicar esse procedimento de remover pixel de nuvem exatamente nos 100 procedimentos. Isso aqui, então, é a substituição de um loop for. Então, está aí o procedimento sendo acessado de forma instantânea. Isso aí não seria possível, provavelmente, se eu fosse utilizar a mesma estratégia utilizando o loop for, porque provavelmente ia inviabilizar o tratamento dessas informações em servidores, computadores, em núcleo de processamento separado. E isso, gente, por isso que a programação funcional ela tem se tornado tão popular. Primeiro, porque ela, às vezes, torna o procedimento mais claro de ser entendido e facilita para o programador em diversos aspectos, tanto para programar, tanto para ele refatorar, para ele revisar o código, e tanto para ele manter isso ao longo do tempo. E outro benefício é que permite que o processamento seja mais facilmente distribuído em diferentes núcleos e em diferentes máquinas. E se a gente for pensar hoje, igual o computador aqui que eu uso, ele tem 8 núcleos de processamento, então poderia ser mais fácil distribuir isso aí nesses 8 núcleos de processamento. Hoje em dia não sai do mercado mais um computador com menos de 4 núcleos de processamento. Então por isso tem se tornado tão popular. Nós temos aí os procedimentos aí de Big Data, né, que a gente trata aquele volume absurdo de dados. Lá a gente tem lá um procedimento que se chama MapReduce, que aí tem a função map que a gente usa na programação funcional, tá? Então, assim, é muito usado no Big Data, e justamente porque permite distribuir todo esse processamento. Então, é muito interessante mesmo a gente aprender o funcional. E aqui, ó, é mais flexível. Deixa eu ver se eu esqueci mais algum. Deixa eu olhar minha colinha. Mais popular, tal. Eu acho que eu comentei praticamente todos aqui. Eu comentei praticamente todos, cada um com seus prós e contras. Uma coisa que eu não tiro da minha cabeça, inclusive eu até sigo até a própria recomendação, eu vou mostrar, a gente está num curso de Python, mas eu vou mostrar esse livro aqui do R, esse livro do R que é fantástico, esse aqui é o R para Data Science do Hadley Winken. Esse Hadley Winken aqui, ele é atualmente é uma das principais personalidades do R. Ele desenvolve lá alguns pacotes como extremamente úteis e populares e fantásticos, como o DPLYR, e atualmente hoje ele é cientista-chefe lá do cientista-chefe do RStudio, que é um dos principais ambientes aí de desenvolvimento do R hoje em dia, pelo menos o mais popular. E ele, além disso, ele é um dos desenvolvedores mais ativos. Tem muito pacote do R e muito pacote bom, o Hadley. E é interessante que ele é um defensor ferrenho da programação funcional. E aqui no livro dele, ele até chama atenção que ele começa a ensinar a programação pela programação imperativa. Mesmo ele sendo um defensor ferrenho da programação funcional, ele começa com a imperativa.
porque ele até argumenta, ele tem um pensamento semelhante ao meu, que é mais transparente. Então, a pessoa entende exatamente aquilo que está sendo feito e depois até abre caminho para ela aprender funcional. Inclusive, até no livro dele aqui, ó, nesse livro, ele começa lá com o imperativo, depois ele parte para o funcional. Aí aqui eu não posso deixar, então, só fazendo um paralelo aí, né, entre esses paradigmas aí, ó, o imperativo e o funcional, qual que é melhor? Vai depender muito da sua necessidade. Eu acho o imperativo, ele é mais completo. Ele é capaz de resolver praticamente qualquer problema. O funcional, ele tem duas grandes questões. Primeiro, que não são todas as linguagens que suportam a programação funcional. E segundo, que tem essa exigência aqui, ó, que não permite efeitos colaterais. Aí algumas classes de problema podem ser não possíveis de serem resolvidos, como, por exemplo, aqui os problemas de simulação. Seria extremamente complexo de formular isso aí em programação funcional pura. Tá? Então nós temos aí o funcional e o imperativo. Eu gosto de começar com o imperativo, mas no dia a dia, sempre que possível, eu uso o funcional. Tá? E no R não tem tanta diferença. No Python. No Python não tem tanta diferença, mas no R existe uma diferença abissal entre a eficiência de processamento do funcional com o imperativo. Lá no R, a programação funcional ela é muito mais eficiente computacionalmente. Quando eu falo eficiente, estou dizendo especificamente em tempo de processamento. Então, a programação funcional no R ela tende a executar em um tempo muito menor do que a programação explícita com loops. Então, assim, tem muitos usuários que consideram até proibido criar um loop explícito lá no R, porque ele é menos eficiente computacionalmente. Mas é claro que quando o problema é muito complexo, ou inclusive é impossível de usar funcional, aí a gente usa o imperativo. A gente teve até o exemplo, né, do exemplo da Larissa, que ela trouxe para a gente lá na aula passada. No meu ponto de vista, a solução pelo imperativo é mais simples de entender, principalmente depois que a gente entende o básico do loop. E uma das grandes questões aí do imperativo é que a gente tem que entender esse loop. Tá? Então, isso é uma barreira muito importante, porque é difícil da gente entender esse funcionamento de repetição do loop. Tá? Talvez o funcional no primeiro momento seja mais fácil, que é só aplicar a função, mas o imperativo a gente sabe exatamente o que está acontecendo, inclusive o que vai acontecer internamente até mesmo lá no funcional, vai ser algo semelhante a isso. Aí, seguindo aqui a nossa aula, né, o que está programado aqui para a nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar, obviamente, aí, né, com os paradigmas de programação. Com os paradigmas. Ali eu trouxe a diferenciação, para não confundir tanto, entre o imperativo e o funcional. Aqui eu vou destrinchar para o matricial vetorizado. Eu não chamei tanta atenção lá, porque tem algumas pessoas que nem consideram o matricial vetorizado aí como um paradigma. Mas eu tenho que trazer ele aqui, porque na prática a gente vai utilizar bastante, principalmente com a biblioteca NumPy e Pandas, porque elas permitem vetorização. O R, por exemplo, naturalmente todas seu pacote básico, as suas funções básicas, elas geralmente são vetorizadas. MATLAB também, por natureza, já é vetorizada. O Python, a gente tem suporte com vetorização com bibliotecas adicionais. Inclusive, até que um comentário que eu estava lendo recentemente, assim, o Python, ele foi idealizado para trabalhar com programação, pelo menos no primeiro momento, imperativa. E ele é muito forte também com orientação a objetos. É até um relato do Guido von Hauser lá, não sei se é essa a pronúncia, que foi o que desenvolveu o Python. Ele até utilizou como referência a linguagem C e a ALGOL, que são linguagens tipicamente imperativas. Às vezes a gente encontra com o nome também de procedural, de executar esses procedimentos aí sequencialmente. Então ele usou essas duas linguagens como referência. Aí depois é que eles forneceram o suporte para a programação funcional. No primeiro momento, a linguagem foi concebida para trabalhar com o paradigma imperativo. Depois, ofereceu suporte para o funcional. Então aqui a gente vai distribuir aqui, ó, imperativo, tá? Aqui a gente vai ter também o funcional. E eu vou resolver também com
matricial. Aí talvez vocês vão encontrar isso aí talvez com o nome em inglês aí, paradigma array, alguma coisa assim, matricial ou então vetorizado. Aí aqui, título de curiosidade, né? Vamos imaginar aqui um procedimento bem simples. Vamos imaginar que eu tenho aqui um conjunto aqui de elementos, ó, armazenados aqui numa lista. Eu tenho esses elementos aqui armazenados numa lista. E o problema é, eu quero obter o exponencial de cada um desses elementos. Se eu fosse fazendo em imperativa, como seria? Então aqui eu teria aqui um loop for, o i variando aqui em cada um desses elementos, 2 pontos para abrir um bloco de execução. E aqui, considerando aqui que a gente já importou lá o exponencial, aí seria algo mais ou menos assim, ó, a função exponencial sendo aplicada aqui no i, tá? Aí aqui, então, tem aqui a exponencial sendo aplicada. Como que seria exatamente esse mesmo procedimento? Aqui eu tenho também os elementos aqui, ó, 5, 1,5, 3, 0,75, armazenados aqui também numa lista. E como que seria aqui no funcional? Eu tenho uma função suporte aqui que é o map. A gente tem essa map no R também, e lá no R a gente tem umas funções lá que é a app, que a gente tem aqui no Python também, com o suporte da biblioteca Pandas, app de aplicar, que você vai aplicar a função repetidas vezes. Então aqui eu tenho um map, aí esse map vai aplicar a função exponencial em cada um dos elementos. Olha só que interessante, que econômico isso aí, né? Eu vou aplicar exponencial em cada um dos meus elementos, usando a função map, e eu vou obter o mesmo resultado. Olha só aqui a função exponencial aqui sendo aplicada. E no vetorizado, aí nós temos aqui, por exemplo, aqui esses elementos aqui agora, ó, estão sendo representados aqui, ó, vou fazer aqui com a NumPy aqui, ó, estão sendo representados aqui com uma array. Esses elementos estão sendo representados com um array. E aqui, como que eu vou obter esse exponencial? Assim, ó, eu vou usar a função np esp e vou aplicar nesse array de elementos. Array seria uma generalização de matriz e vetor. Matriz, 2 dimensões. Vetor, 1 dimensão. Nós temos o array n dimensões. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, infinitas dimensões. Então aqui nós temos a função exponencial aqui, ó, sendo aplicada em cada um dos elementos. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou inicializar aqui o Python e eu vou trazer alguns dos exemplos que a gente já usou nas aulas anteriores e eu vou criar aqui a versão funcional e a versão vetorizada. Aí vocês vão me dizer o que vocês acham de cada uma. Eu vou trazer um procedimento que é simples, vou trazer um procedimento que é um pouco mais sofisticado e vou trazer um exemplo que é mais complexo. Aí vocês vão perceber as diferenças. Vocês vão entender que o vetorizado vai ganhar em quase todas. Mas só que, assim como o funcional, às vezes tem determinado procedimento que é praticamente impossível ou muito difícil de ser vetorizado. Aí a gente tem que usar a funcional ou então a imperativa. E pode acontecer que seja muito difícil de ser implementada aí com a imperativa. Aí o que a gente tem que fazer uso? Tem que utilizar a funcional. Então vamos lá, então. Deixa eu abrir aqui um novo documento. Deixa eu já colocar meu nome aqui. Gustavo Marcati. Aí toda vez que eu faço isso, a Rebeca sempre dá uma risada, que ela fala, eu não preciso fazer isso. Eu olho, vejo ela aqui pela câmera aqui, ela sempre dá uma risadinha. Nossa, eu não preciso. Então vamos começar aqui, ó. Vamos começar aqui com uma operação aqui simples.
vai trabalhar aí com elemento único. Então, vamos deixar só a operação simples aqui, que a operação seria essa, né? Exponencial de elementos. Aí vamos começar aqui com paradigma hiperativo. Como que seria essa implementação aí? Vamos lá, vou criar aqui uma lista de elementos aqui, ó. 5, 1,5, 3, 0,75. Então, aqui eu tenho uma lista de 4 elementos, poderia ser 10, 20, 1 milhão de elementos. O procedimento ia funcionar da mesma forma. E aqui, ó, eu vou ter um loop for, que ele vai percorrer cada um dos elementos. Eu sempre chamo atenção, é importante. Por que eu estou utilizando o loop for? Porque antes de executar o loop, eu já sei quantas vezes vai ser necessário executar. Quantas vezes? 4 vezes. Ele vai ter que aplicar a exponenciação 4 vezes. No 5, no 1,5, no 3, no 0,75. Por isso que eu uso o loop for. Se eu não soubesse quantas vezes ia ser necessário aplicar de antemão, aí eu poderia utilizar o loop while, ou até mesmo o do while, que não existe uma alternativa oficial no Python, mas a gente pode fazer uma pequena adaptação, até no próprio while mesmo. Sempre colocar ele como true, para ele executar, e depois lá no final a gente coloca um break, um condicional break, e a gente simula no while. Tá? Então aqui a gente já sabe quantas vezes a gente vai executar. Então a gente vai dar preferência para o loop for, porque ele é mais simples, mais compacto, a gente precisa definir menos coisas. E aqui a gente já vai aqui aplicar aqui a função aqui, ó. E aliás, vou até salvar esse resultado, ó. Eu vou chamar isso aqui de... Vou salvar o resultado em elemento, underline, exponencial. Vou salvar isso aqui numa lista. Primeiro a gente gosta de imprimir para ver se está funcionando bem, ó. Então vou imprimir aqui, ó, print... Aí o exponencial, né? O exponencial eu vou importar aqui, ó. Outra forma de importar, né? Da biblioteca from, da biblioteca de math, da biblioteca math. Vou importar aqui só o exponencial, tá? Só para até ficar. Já vou executar ele aqui, está importado, e aqui eu vou aplicar aqui a função exponencial. Eu estou fazendo isso, a alternativa seria assim, ó, import math. Aí depois eu teria que usar esse exponencial math.exponencial, tá? Poderia fazer assim também, que eu vou usar até para ficar mais curto aqui, ó. Print i. Então tá aí, ó, exponenciação de cada um dos elementos. Ah lá, imprimiu certinho exponencial. Vamos salvar. Vi que está funcionando? Vamos salvar aqui agora na lista. A gente pode usar, por exemplo, o elemento xp.append. Ele vai adicionar cada elemento lá no final da lista. Então tá aí, implementado aí, né? Nossa lista aí, cada um dos elementos armazenados aí numa sequência. Aí, ó, elemento exponencial, tá aí, ó. Cada um dos elementos com a exponenciação. Esse seria o imperativo. Como que seria o funcional? Vamos fazer a versão funcional. Eu vou copiar isso aqui para a gente ter uma certa dependência, né? Olha só como que o funcional é compacto, ó. Vamos testar para ver se está funcionando. A math. Qual função que eu quero aplicar? É exponencial. Tá aqui, ó, eu quero exponencial. E você quer aplicar onde? Em cada um dos elementos. Apliquei. Ah, mas cadê o resultado? Aqui é o seguinte, gente. Aqui tem o mesmo comportamento da função range. Ela não cria uma lista explícita, porque isso aí poderia ocupar muita memória do computador sem necessidade. Então, ela cria um iterator. Isso aqui é basicamente, ele aponta para o primeiro elemento. Aí depois, conforme eu vou precisando, eu vou acessando cada um. Então, ele só cria o resultado se eu precisar. Ah, vamos criar então? List? É só transformar em lista. E detalhe, gente, então tá aí, ó, exatamente o mesmo resultado. E detalhe, isso aqui mudou, ó. Isso aqui mudou a partir da versão 3 do Python. Antes da versão
antes na versão 2, que é a anterior, isso aqui já criava uma lista. Então, isso aqui eles modificaram e criaram esses interatores. Aí, isso aqui, se eu não me engano, gente, toda vez que vocês encontrassem um 0x, quer dizer que isso aqui é uma representação hexadecimal. Nós temos binário, que é 0 ou 1, nós temos decimal, que varia de 0 a 9, e nós temos o interessantíssimo hexadecimal, que varia de 0 a 9, e depois a gente tem o A, B, C, D, F, ou seja, 16 alternativas. Parece uma coisa muito doida, mas existe essa representação. Então você pega, por exemplo, aqui, ó, o C, né? O C é como se fosse, olha só que interessante, o C é como se fosse vamos ver, o 9, aí depois o A é o 10, o B é o 11, o C é o 12. Então está aqui o 12 sendo representado, mas com um único elemento só, o único caractere que é o C. Então isso aqui é representação hexadecimal. É muito comum usar hexadecimal para armazenar locais na memória do computador. Então provavelmente isso aqui é um ponteiro para o primeiro elemento. Aí depois a gente pode ir acessando cada um deles de acordo com a necessidade. Mas ele só vai criar se realmente for necessário. Às vezes eu não preciso, porque isso aqui tudo gasta, né, gente? Memória do computador para armazenar isso aí. Então tá aí, agora eu já posso até armazenar esse resultado aqui, ó, no elemento exponencial. Mesmíssimo resultado, ó. Tá aqui, ó. Mesmo resultado aqui do anterior. Vamos fazer isso aqui então, aqui, ó, no vetorizado agora. Como que seria no vetorizado? Ou matricial? Eu vou importar aqui minha biblioteca aqui no NumPy. Procedimentos diretos, simples, que envolvam variáveis do mesmo tipo. Já vou usar NumPy logo. Envolve tabela com variáveis, que eu tenho vários tipos de variáveis armazenadas em colunas, assim como uma planilha de dados do Excel. Vou usar o Pandas. Aqui eu vou criar aqui meus elementos aqui numa array agora. np.array, que seria a generalização de matriz vetor. Aqui criado aqui meu array. Vamos ver primeiro se vai funcionar. Ó. Usando a função exponencial que está disponibilizada aqui na NumPy. Vamos ver se vai funcionar. Tá lá, né? Funcionou também, ó. Mesmo resultado. Ó. E detalhe, gente. A exponencial da NumPy, ela é vetorizada. Vamos imaginar que eu vou aplicar isso aqui, ó, da Math. Vamos aplicar, né? Vamos testar. Não custa, né? Mas tá lá, ó. Aqui ele dá um erro, ó. Ele deu um erro aqui, ele não executou. Porque essa função foi concebida para trabalhar com escalar, para elementos únicos. E aqui eu estou passando múltiplos elementos. Então, essa versão exponencial da biblioteca Math, ela não é vetorizada, tá bom? Mas a exponencial é sim. Então, aqui agora nós temos aí as 3 representações. Aí eu já vou até fazer um esquema aqui, ó, para já deixar salvo lá para gente. Gustavo? Pode perguntar. Então, toda a minha função que ela é estilo aquela ESP ali, eu consigo usar dentro do map, né? Qualquer uma. Como é que é? Qualquer função minha que seja que trabalhe com vetores únicos, com um único número só, que nem essa exponencial ali do math. Qualquer função funcionaria ali dentro? Elemento único, sim. Um escalar. Funcionaria. Se eu colocar ali dentro, então, aquele np ponto exponencial, daria pau. Dentro do map. Se eu usasse a função do NumPy dentro do map, daria... Entendi. Podemos testar, mas eu acho que não daria certo, não. Funcionou. Funcionou? Funcionou. Beleza. Deveria funcionar mesmo. Olha só, ignorância. Deveria funcionar porque a NumPy, ela também trabalha com elementos únicos também, né? É verdade, faz sentido. Ela trabalha com elementos únicos. Tá. Então pode usar. Ela trabalha.
A vetorizada, ela trabalha tanto com escalar, tanto com array, ou seja, vetores e matrizes. Beleza. E se fosse matriz também ia funcionar, tá, gente? Se eu tivesse uma matriz, aqui, ó, só um exemplo rapidinho aqui, ó. Vou criar aqui uma matriz aqui, ó. Esses elementos agora é uma matriz, ó. Ó, vou aplicar com a exponencial. Tá lá. Deixa eu só salvar isso aqui, só para ficar melhor para a gente olhar. Nossa matriz aqui, ó. Tá vendo? Aplicou para cada um dos elementos. Então, ela aplicar isso aí no vetor de n, num array de n dimensões, tá? Vetorização, fantástico mundo da vetorização. Muito bom, viu? E se tem uma coisa que eu investi tempo nos últimos anos, foi aperfeiçoar mais essa capacidade de vetorizar as operações. E aqui, ó, essa vetorização, eu tenho dois benefícios. Olha só, dois benefícios importantíssimos aqui, ó, quando eu uso NumPy, tá? Eu tenho dois benefícios. Primeiro, porque é mais simples, ó. Fazendo aqui sem usar loop, a pessoa não precisa saber o que é loop para usar, tá? E outro benefício, aqui eu uso essa biblioteca NumPy porque internamente ela é implementada em linguagem de programação de baixo nível, como por exemplo o C. Então aqui eu estou usando o Python, que é uma linguagem mais alto nível, de mais alto nível, e consequentemente ela é menos eficiente computacionalmente, principalmente em termos de velocidade de processamento. Aqui essa repetição lá internamente na NumPy, viu, gente, está sendo executado alguma coisa semelhante a isso aqui, mas só que implementada em linguagem C, linguagem Fortran, que é extremamente eficiente computacionalmente. Então, lá na linguagem NumPy, tem mais código de C e Fortran do que até mesmo no próprio Python. Isso é um grande benefício, viu, das operações vetorizadas. Por isso que nos últimos anos eu investi bastante tempo em tentar vetorizar ao máximo os meus procedimentos. Operação simples como essa é fácil, mas tem determinadas situações que é mais complexo. Então vamos aqui um outro exemplo aqui que eu trouxe aqui também. Aqui eu vou trazer aqui uma operação aqui um pouco mais complexa. Aqui um condicional aqui. Um condicional de elementos. Então vamos imaginar que eu também tenho essa mesma base. Vou até copiar aqui, ó, essa mesma base de dados. Só que agora aqui eu tenho níveis. Semelhante a um exemplo lá do condicional, que a gente trabalhou na primeira ou segunda aula de condicional, que a gente identificava se ia ter alguma ação com relação ao nível de infestação de determinada praga. Então aqui eu tenho nível 5, 1,5, 3. Lá a gente fez um exemplo bem sofisticado e complexo. Aqui vai ser algo simples. Se o nível de infestação de determinada praga for maior, aqui por exemplo, né? Infestação da praga for maior ou igual a 2, a gente vai ter que agir com alguma estratégia aí de controle. Ação, tá? E se por um acaso for menor,
a gente não vai fazer nada. Aí aqui o objetivo é identificar quantas ações que eu vou ter que executar. Vamos imaginar que cada nível desse aqui seja a representação de um talhão. Então aqui eu tenho 4 talhões e eu quero identificar quantos talhões, o objetivo é esse, quantos talhões eu vou ter que agir e qual que é o nível de infestação apenas nesses talhões que eu tenho que agir. Então vamos aplicar, se a gente fosse usar aqui o imperativo, como que seria? Imperativo. Então seria algo mais ou menos assim, ó. For i em níveis. Aqui eu tenho um condicional, né? If. Se. Eu vou até colocar nível aqui, ó. Nível em níveis. Se o nível atual for maior ou igual a 2, o que eu vou ter que fazer? Eu vou imprimir na tela aqui qual que seria esse nível. Tá ali, ó. Eu vou ter que agir 2 vezes e o nível de infestação é 5 e 3. Já vi que está funcionando, agora eu vou armazenar aqui essas informações aqui, ó, em uma lista. E ao invés de imprimir o nível, eu vou adicionar numa lista. Beleza. Opa. Nível, né? Então tá aí. Vou ter que agir 2 vezes e o nível de infestação nesses locais é 5 e 3. Depois eu posso até ordenar isso aí em ordem de prioridade. Posso colocar o código do talhão, mas não vou me aprofundar muito aqui não, porque aqui a proposta é ser bem simples. E agora aqui a gente tem a alternativa, aqui funcional. Vamos aplicar aqui a funcional aqui. Tá, primeira coisa, eu vou usar o map, né? Aqui, né? Map. Então vai ter alguma coisa mais ou menos assim, ó, map, uma função. Map aqui uma função. E aqui meus elementos, né? Uma função que vai ser aplicada em cada um dos meus elementos. Só que detalhe, primeira coisa, eu tenho função disponível, eu tinha função de exponencial, tá aqui, ó. Eu tenho aqui na minha NumPy, mas eu tenho função que faz um comparativo com o nível de infestação de inseto? Provavelmente não, né, gente? Se não tem essa função, o que eu posso fazer? Eu posso criar. Então, eu posso criar aqui minha função aqui, ó, eu vou chamar ela de decisão. Eu vou tomar minha decisão conforme o nível de infestação. Eu vou lá e crio minha função. Aí eu posso criar minha função lá perfeitamente. Aí aqui eu vou ter só aqui uma comparação que vai ser algo mais ou menos assim. Ó. Se o nível for maior ou igual a 2, o que eu vou ter que fazer? Eu vou retornar o quê? Eu vou retornar esse nível. Ah, mas e se for menor que 2? Eu não vou retornar nada, não vou fazer nada. É o que está sendo representado aqui, ó. Não faço nada. Porque no final eu quero retornar só onde eu vou agir. Que depois eu posso quantificar quantas vezes eu vou ter que agir e posso até ordenar isso em termos de prioridade. Aí aqui, gente, ó, vou até aproveitar para fazer uma simplificação. Eu poderia até fazer isso aqui, ó. Como eu só tenho um comando no bloco, eu posso colocar na frente. Se eu tivesse mais de um, eu não poderia fazer isso. Eu poderia até colocar aqui. Eu não vou fazer isso aqui, ó, porque senão fica assim, fica muita coisa, né? Aqui, como é mais simples, eu vou até colocar na frente aqui, ó. Tá? Eu poderia, só deixar claro que eu poderia fazer isso aqui também. Então tá aí, né? Tá aí minha função. Já tem minha função, né? Deixa eu só copiar meus elementos para deixar ele certinho aqui, né? Bonitinho aqui. Meus elementos estão aqui também, meus níveis. Agora é só aplicar.
Vamos aplicar aqui, ó. Map, minha função customizada, tá vendo? Eu posso criar funções customizadas e veio aplicar isso aí em cada um dos níveis. Vamos executar? Aí aqui ele também gerou que é um interator, né? Vamos converter em lista para a gente ver esse resultado. Aqui, ó. 5, none, 3 e none. None quer dizer nenhum, ausente, ou seja, ele não retornou nada. Isso, de certa forma, me incomoda um pouco. Ah, eu não queria esse none aí, eu só não queria que ele retornasse. Aí eu vou mostrar outra função aqui que é amplamente utilizada, em programação funcional, que seria o filter. É justamente isso que quer dizer filtro. Ele vai filtrar. A gente utiliza isso aí quando a gente quer filtrar, ou seja, quando o nosso resultado ele tem uma quantidade menor de elementos, ou seja, o retorno tem uma menor quantidade de elementos do que a entrada. A entrada tem 4 elementos, e aqui eu quero filtrar especificamente determinados elementos de acordo com algum critério. Mas eu não quero retornar esse vazio aqui, esse nenhum aqui, então eu uso o filter. O filter também é uma função. Aqui eu estou trazendo aqui mais de curiosidade, mas na maioria das vezes o map resolve bem a situação. Tá bom? E nós temos também o reduce. Gustavo, Oi? aí você usa o filtro em vez de usar o map? Ele também é amplamente utilizado aí na... Você viu, percebeu a diferença dele? Ó? Eliminou esses none aqui. Ó. A gente usa o filter quando a gente quer filtrar elementos e o retorno ele tem uma menor quantidade de elementos do que o input. E poderia botar no próprio filter uma condição dentro dele. Tipo, filter maior do que 3. Coisa assim. Poderia. Aí você poderia fazer assim, ó. Esse aqui seria, por exemplo, aqui, ó. Até aproveitando esse gancho que você passou, você poderia fazer algo mais ou menos assim, ó. Aqui eu criei minha função, né? Vamos imaginar que essa aqui é a versão 1. Versão 1. Você pode criar a versão 2 assim, ó. Essa aqui é a versão 1. Deixa eu só colocar aqui o resultado aqui, ó. Ação. Aí. A versão 2 seria algo mais ou menos assim, ó. Versão 2. Então, ao invés de usar essa variável decisão, eu poderia usar o que a gente chama de função anônima. O que é uma função anônima? É uma função que não tem uma definição de nome, tá? É como o próprio nome diz, é anônima. Como que você define uma função anônima? Com o operador lambda, tá? Aí você poderia usar o lambda algo mais ou menos assim, ó. Aí aqui você chama um nome genérico de x, poderia ser batatinha, aí você poderia colocar essa decisão assim, ó, x maior ou igual a 2. Tá? Então, isso aqui a gente fazendo uso de função anônima. A gente está usando essa função aqui, ó, tá vendo? Só que a gente não criou o nome dela, não definiu. A gente criou ela na forma de função anônima. Uhum. Então, aqui, ó. Lambda para criar funções anônimas. E funciona a mesma coisa, tá vendo? Com uma função anônima agora. Então, quando a gente tiver uma função mais simples, provavelmente a gente vai preferir usar essa função anônima. Mas, se não quero saber dessa função anônima, vai lá e cria uma função convencional, do jeito que a gente aprendeu, tá? Assim, via de regra, no começo, tudo que a gente vê assim, de coisa nova, a gente fala assim, a gente sempre vê pelo lado do negativo. Mais uma coisa para aprender. Mas depois que a gente vai aprendendo, aí a gente enxerga como positivo. Opa, uma forma mais simples de eu fazer a mesma coisa. E no dia a dia a gente vai tentar buscar o quê? As formas mais simples de fazer, tá? Então, assim, no começo, assim, pode usar a definição mesmo, mas na prática, com o futuro, provavelmente vocês vão dar preferência para essas funções lambdas, funções anônimas, que elas são mais simples de serem implementadas. Beleza, gente? E aqui, ó, deixa eu só fazer aqui uma... Isso aqui seria a versão 2 aqui do procedimento, né? Versão 2 do procedimento. Olha só isso aqui, ó. Com uma linha só, né?
em comparação com quantas linhas aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Aqui, uma linha substituindo 4 linhas com a ajuda da nossa função anônima. Ah, gente, aqui, ó, eu não poder, eu até esqueci de mostrar, ó. Vou aproveitar para trazer essa versão aqui, ó. Essa aqui seria a versão 1. Aproveitar que eu trouxe a função anônima, né? Eu vou trazer um outro conceito muito interessante no Python, que ele permite a versão 2 aqui, ó. Não sei se é assim que escreve, mas é compressão de listas. Compressão. Tipo de comprimir. Ah, tem mais um E aqui, né? Parece. Compreensão. É, tem mais um E aqui. Compreensão de listas. Olha só que interessante, né? Aqui eu estou com um loop aqui com 4 linhas. Olha só como é que eu vou substituir isso aqui com compressão de listas. Ó. Elemento exponencial vai ser igual. Aí, opa, vai ser igual. Aí que eu abro listas. Aí aqui eu vou colocar o for mais ou menos aqui, ó. For in elementos. Aqui está meu for convencional, né? Mas só que aí esse resultado eu vou colocar aqui agora. Ó. Vou até dar um Ctrl C, ó. Ctrl C, vou colocar no começo aqui, ó. Isso, compressão de listas agora. Já é o mesmo resultado, só que agora é possível, por exemplo, eu substituir esses 3 elementos, ao invés de eu criar a lista e depois ir adicionando, eu já crio isso aqui tudo aqui numa compreensão de listas. Tá? Isso aqui tem 2 vantagens. Loop simples fica muito mais compacto, numa linha só. O outro benefício é que tende a ser mais eficiente computacionalmente isso aqui, tá, gente? No Python, tá bom? Então, dê preferência para compressão de listas também. Aproveitando que eu trouxe isso aqui, eu vou trazer aqui, só para formalizar, na aula de ontem eu mostrei o operador ternário. O que seria o operador ternário? Onde que eu coloco isso aqui para ficar o mínimo bagunçado possível aqui? O que seria o operador ternário? Seria eu substituir. Vamos imaginar que eu tenho um condicional assim, ó. Eu tenho aqui com nível é igual a 1,5 e eu tenho esse condicional, ó. Se nível maior ou igual a 2, o que ele vai me retornar? Ele vai me retornar ação, vai ser o quê? Sim ou não? A ação vai ser sim. Mas, se por um acaso ele não for maior ou igual a 2, ele vai ter que ser menor que 2. Então, a ação é... Não. O que ele vai fazer aqui? Ação é igual a não, né? Tá lá, ação não. Eu posso substituir aqui, ó, isso aqui com o operador ternário. Seria algo mais ou menos assim, ó. Como que funcionaria o operador ternário? Quando verdadeiro, if, condição. Mostrei isso na aula de ontem, mas vou deixar aqui na gravação para deixar isso formalizado. O operador ternário é muito interessante também. Else, quando falso. Aí como que a gente substitui aqui esse loop, aqui, esse condicional aqui, ó? Condicional convencional, olha só o condicional ternário. Quando verdadeiro, tá. Então aqui, ó, ação vai ser igual ao quê? Sim, quando verdadeiro. If. Qual que é a condição? Nível é maior ou igual a 2? E se não for? Por um acaso, se não for maior ou igual a 2? Se não for maior ou igual a 2. Então aqui é não.
Operador ternário, tá, gente? O mesmo resultado, tá vendo? Isso seria como se fosse aquele if-else do R, mais ou menos? Não, o if-else do R é vetorizado. É Mas, assim, vetorizado. ele serve, assim, a diferença do if-else do R para o if condicional, aquele if-else junto, né? É porque ele é Uhum. vetorizado. Ele serve para aplicar em todos os vetores, em cada um dos elementos do vetores, tá? Ele é a versão vetorizada desse if-else. Eu vou mostrar a versão vetorizada aqui Beleza. no vetorizado. Eu vou deixar isso aqui, eu não sei onde é que eu desço aqui, porque tá... Deixa eu resgatar isso aqui, ó. Mas, Gustavo, só uma coisa que eu não entendi. Esse tornar ele ternário, você exclui a parte do condicional de baixo? Ou você precisa dos dois ainda? Não, tá aqui, ó. Olha o if-else aqui, ó. Então aqui a parte de baixo eu não preciso usar. Então, mas como Mas é tá que eu rodo essa aqui, ó. função? Aí tá sendo usado aqui, ó. O não e o sim, ó. Mas como é que eu faço para aplicar isso? Aperto ação igual a nível? Não. Aqui, ó. Ah, não, aí já é. Entendi. Aí já é a função, já entendi. Aí ele vai dar o Ah, resultado tá. aqui, ele vai dar o resultado e salvar em ação. Entendi, Exatamente o que eu tô entendi. fazendo aqui. Perfeito. Bom, Perfeito. Achei que era como se fosse a função que você tinha criado, mas eu entendi já. não. Operador ternário, gente. A gente usou inclusive na aula de ontem, né? Deixa eu já copiar aqui. Aqui é a segunda. Cadê? Eu coloco aqui para chamar bem a atenção, hein? Eu vou deixar isso aqui mais para baixo. Não vou colocar lá não, porque senão vai ficar. Nossa outra versão aqui. O funcional, né? Vou colocar isso tudo. Então tá aí gigantão aí, ó, mas a nossa solução mesmo, né? Chamando a atenção, que a nossa solução mesmo é só isso aqui, ó, tá? Vetorizado, vamos de vetorizado aqui agora aqui. Já vou até importar no pi aqui, ó. Vetorizado. Já vou criar uma array no pi aqui, ó. Eu vou chamar aqui de níveis também. np.array. Vou colocar os valores aqui. Como que eu faço para identificar aqui o que é maior que o que é maior que 2, ó? Níveis. O que é maior ou igual a 2? Ó, já está aqui a condição, ó. Maior que 2 não é maior que 2. Maior que 2 não é maior que 2. Tá aqui a condição, né? Isso aqui seria a condição. E eu já posso fazer assim direto, ó. Vou chamar isso aqui de condição, ó. A minha condição é igual a isso. E eu já posso vir aqui, ó, e eu quero filtrar só níveis que atendem essa condição.
condição, níveis, está aí, ó, 5 e 3, tá? Aí eu já posso, até para simplificar, ó, que é curto, já vou copiar isso aqui, ó, colar aqui dentro. Eu posso eliminar esse. Funciona da mesma forma. Eu quero selecionar níveis, que porventura níveis é maior ou igual a 2. Olha a vetorização, que fantástica. E aqui a gente pode, já vou dar um nome aqui de ação também, né? Ação. Fantástica a vetorização, né? Vetorizado aí, bonitinho pra gente. Vamos para o exemplo 3 aqui agora. Esse exemplo 3 aqui é um exemplo um pouco mais complexo, tá bom? O exemplo aqui 3 é mais complexo. A operação aqui é mais complexa, né? E aqui eu vou trabalhar aqui com ajuste de modelos para grupo de elementos. Vamos criar aqui os dados aqui. Aliás, esses dados eu vou até copiar aqui, ó. Deixa eu salvar isso aqui também, né? Aí os dados é o seguinte, ó. Eu tenho um projeto, eu tenho X e eu tenho Y. Vou ajustar uma regressão linear simples para cada um dos meus projetos aí, tá bom, gente? Aí a primeira coisa aqui, eu vou transformar isso aqui na biblioteca Pandas. Como que a gente faz para importar com a Pandas? Primeira coisa aqui, vamos juntar, porque está cada uma separada aqui, ó. Aqui eu tenho projeto 1, 2 e 3. Tenho 3 projetos. Aqui eu tenho X e Y, referente a cada um dos projetos, ó. Projeto 1, projeto 2, projeto 3. E aqui eu tenho o Y também, referente a cada um dos projetos. Primeira coisa, vamos juntar isso aqui, ó. Vou juntar isso aqui em linhas. Vou criar aqui uma lista aqui de... Até usando até a própria função zip aqui. Função zip, o que ela vai fazer? Ela vai pegar, por exemplo, aqui, ó. Ela vai criar uma lista com os primeiros elementos do projeto X e Y, vai criar outra lista com o segundo elemento de projeto X e Y, outra lista com o terceiro elemento do projeto X e Y, e vai juntando isso aí sequencialmente. Vamos executar o zip aqui, ó. Aí aqui ele também cria também um interator. Isso aqui virou quase que um padrão, viu, gente? Tudo que é acessado sequencialmente, a partir da versão Python 3, ao invés dele gerar uma lista e ficar lotando a nossa memória, ele cria um interator, que a gente usa de acordo com a necessidade. Mas vamos só converter essa lista aqui em uma lista verdadeira aqui, ó, só para a gente ver o resultado disso aqui. Então tá aí, ó, projeto 1, x1, y1. Projeto, a segunda linha do projeto, segunda linha do X, segunda linha do Y, terceira linha do projeto, terceira linha do X, terceira linha do Y, e assim sucessivamente. Por que a gente faz isso? Porque depois a gente vai juntar isso aqui numa data frame, ó. Que eu já vou até chamar de D de dados aí, ó. Vai ser uma PD data frame. A gente já fez esses procedimentos algumas vezes, né? Aí que eu tenho a minha lista aqui, ó. Aí eu não executei isso aqui ainda, executei agora.
Aqui, opa. Aqui, né, minha lista, né? Aí tá com índices aqui, eu vou dar nomes. Eu vou chamar aqui as colunas aqui, ó. Eu vou chamar de projeto, vou chamar de X, vou chamar de Y. Lembrando que nome tem que estar entre aspas, né? 2 cliques, apertei aspas aqui. E aqui minhas colunas, como que é o nome das colunas aqui? Minhas colunas vão se chamar cor. Agora é assim, ó, projeto X e Y. Beleza, se eu fosse, vamos lá. Então meus dados estão criados. Agora aqui eu vou criar aqui meu procedimento imperativo aqui, ó. Como que eu faria o ajuste de modelo de forma imperativa? Então tá aqui o imperativo. Primeira coisa, eu identificar os projetos únicos. Vou chamar aqui de uniproj. Quais projetos eu tenho? Então aqui eu vou filtrar aqui, ó, só proj de dados. Só proj de dados. Vamos dar uma olhada aqui que isso aqui retorna. Só os projetos, né? Tá aqui meus projetos. E eu posso pedir aqui, ó, a DataFrame ela tem um método lembrando que é uma funcionalidade associada a uma base, a uma estrutura de dados, ou uma função associada à estrutura de dados. Eu tenho um único aqui, ó, que ele retorna os elementos únicos. Vamos dar uma olhada nele? Tá aqui, ó, projeto 1, 2 e 3. Esses são meus elementos únicos. Vou salvar aqui no uniproj. Beleza. Agora, qual que é o próximo passo que eu vou executar aqui? Ó? Eu já vou começar a criar um loop for aqui. Ó. Vai ser algo mais ou menos assim. Ó. For, ele vai iterar em cada um dos meus uniproj, do meu uniproj. E o que ele vai fazer aqui? Primeira coisa, ele vai filtrar o dado. Eu vou chamar até de d_i. Ele vai filtrar esses dados. Como que eu faço essa filtragem aqui? Tem diversas estratégias, viu, gente? Eu poderia até usar o group by, para usar o próprio grupo criado, mas aqui eu vou criar de uma maneira assim, sem até usar o group by, porque depois eu vou usar isso aí no imperativo. Então seria algo mais ou menos assim, ó. Vamos fazer aqui de forma isolada primeiro, ó. Vamos fazer um teste aqui, ó. Filtrar só o projeto 1, ó. Como que seria? Filtrar só o projeto 1 seria algo mais ou menos assim, ó. Aqui eu tenho o D. Primeira coisa, o que é meu projeto 1 aí? Eu vou criar D aqui, né? Meu projeto 1. Porventura, e quando eu estou aqui no lock, eu posso acessar tanto linhas quanto colunas, ou só colunas isoladas. Então aqui, ó, vou acessar aqui, ó. Isso aqui eu consigo acessar meu projeto todo, né? Só que aqui agora, eu quero acessar, ó, fazer isolado aqui, ó. Eu quero acessar só projeto que é igual a 1. Aí ele me mostra, ó, verdadeiro, 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 falso, falso, falso. Aí ele cria essa condição, né? Que seria essa condição aqui, ó. Vou até fazer fora aqui, ó. Uma condição, ó. Condição igual a 1, por exemplo. Aí aqui é só eu colocar essa condição aqui dentro. Ó, criei minha condição. Aí aqui eu coloco o lock, né? Pelo acessar. Só os elementos do meu projeto 1. Aí aqui só abrindo um parêntese aqui também, ó. Vou abrir outro parêntese que a gente tem o lock. A gente usa para acessar grupos de elementos por nome ou condições. Nós temos o ilock, que a gente usa para acessar grupos a gente usa para acessar o grupo de elementos por índice ou condições. Porque olha só aqui, ó, aqui a gente está acessando por uma condição, mas a gente poderia acessar, ó, a coluna pelo nome, que é proj, ou então pelo índice dela, que é 0. O índice dessa é 0. E aqui a gente também tem, ó, a gente tem o h,
é acessar elemento por nome ou condição, condições, né? Nós temos o IH, que é para acessar elementos por índice. Então, observe que aqui a gente acessa grupo de elementos com lock, e com H a gente acessa elemento, o elemento isolado. Inclusive, em aulas anteriores, a gente até usou o wait, né? Que é para acessar elementos únicos. Então, bloco, né, vários elementos. Aqui a gente está acessando vários elementos aqui, né? Com essa... Aí, ó, acessando aqui vários elementos. A gente usa o lock, tá bom? Aí aqui agora eu vou adicionar isso aqui, ó. E a gente pode fazer isso aqui também, ó. Ó, para já fazer direto, não preciso nem do condicional aqui, já posso colocar direto. E eu já posso colocar isso aqui, ó. Só que em vez de eu acessar o projeto 1 toda hora, eu vou acessar o projeto I. Porque primeiro o I vai valer 1, depois vai valer 2, depois vai valer 3. Então aqui eu acesso os elementos. O próximo passo aqui, o ajuste propriamente dito, eu vou usar essa função, eu vou usar a função da biblioteca stats models. Vou usar essa fórmula porque aí ele já vem, ele permite eu utilizar a fórmula de maneira semelhante com a interface do R, tá? Isso é interessantíssimo, porque o R ele é muito intuitivo para a gente trabalhar lá com modelagem. Então ele permite lá a utilização de forma da gente definir essas variáveis com colunas e também no mesmo formato com que o R nos disponibiliza. E, gente, aqui a gente existe uma quantidade muito grande de possibilidades de ajuste de modelos no Python, tá? Aqui eu vou destacar 3 bibliotecas, ou 4 bibliotecas. Nós temos a Stat Models, a grande vantagem dela é que ela serve... Porque regressão, a gente usa basicamente, modelo, a gente usa basicamente para duas coisas. Ou para entender melhor um fenômeno, ou então para a gente fazer predições. O Stat Models, ele retorna um tanto de informações que pode ser útil para a gente entender melhor o fenômeno e, além disso, a gente focar em avaliação dos pressupostos, para ver se o nosso modelo está atendendo todos aqueles pressupostos, porque as decisões que a gente for tomar em cima dele vai ser baseada em modelos que não ferem nenhum pressuposto, tá? Então o foco dele é muito isso. Mas você pode usar para predição também. Nós temos o sklearn, que a gente usa muito para fazer predições. Aí ele não gera tantas informações do modelo. A interface dele é principalmente voltada para a gente avaliar essas predições, inclusive com validações internas e externas, tá? Então ele tem lá muitas funcionalidades para a gente validar. O foco é predizer, tá bom? Lá no Stat Models, o foco é predizer. E nós temos, por exemplo, a forma de ajustar com a biblioteca, a própria biblioteca NumPy e a biblioteca SciMPy, que é Científico Python. Lá nós temos algumas interfaces para modelagem também e com algoritmos extremamente robustos. Aqui eu vou usar Stat Models por dois motivos. Primeiro, que ela permite usar uma interface semelhante do R, que muita gente está habituado, especificamente no setor florestal, e segundo, que ela retorna uma série de informações sobre esses modelos, por isso que eu vou utilizar. Então aqui eu vou importar aqui, ó, e aqui, gente, ele permite, essa Stat Models permite ajustar o OLS, que é o mínimos quadrados ordinais, são os modelos convencionais, permite ajustar modelo de efeito misto, que eu até chamei a atenção na aula passada, que permite o ajuste de diversos extratos em um único procedimento, através da definição desses extratos como variáveis de efeito aleatório. Então é muito interessante, vale a pena dar uma olhada em modelos mistos. Já chamei a atenção nisso aqui numa aula e estou chamando a atenção na aula de hoje, que seria a alternativa para a gente ajustar vários modelos utilizando um único e específico ajuste. Então vamos lá, como que a gente ajustaria aqui então? Ó, vou dar um nome aqui bem simples aqui, eu vou chamar de ML, de modelos lineares. Aí aqui eu vou ter aqui, ó, o resumo, né? O resumir, né? Importar tudo esse nomaion aqui com esse resumo. Então aqui é stat
stats model, utilizando fórmula do R, ponto OLS. Aí que a gente pode usar uma interface semelhante à do R, ó. Y em função de X, tá? Isso aqui significa como se fosse em função, né? Y em função de X. Esses nomes aqui, ó, esses nomes Y e X tem que casar com os nomes aqui dos dados, ó, X e Y e X aqui. E aonde que ele vai buscar essas informações? De dados? Não, ele vai buscar de DI aqui, ó, porque a cada momento ele vai fazer um ajuste diferente. E agora, primeiramente eu vou só imprimir, né? Eu vou só imprimir. Como que eu poderia imprimir isso aí? Só os parâmetros que eu quero, né? ML. Deixa eu só ver como que eu chamo aqui. Eu vou fazer um ajuste geral aqui, ó. Acho que é parans. Parans, né? Aqui também não é OBS, não. OLS, mínimos quadrados ordinários. É parans, né, Segato? Na dúvida aqui, ó. Eu usei na aula passada, mas eu sou péssimo em declarar. E aqui também tem que ajustar, né? Falar para ajustar. Não pode esquecer isso aqui, ó. Porque aqui eu crio a estrutura, né? Ah, ele tem essa estrutura. E aqui ele faz a ação efetivamente. O fit. Ajuste. ML, aqui o Segato até já adiantou, ponto. Parâmetros, né? Aí, ó. Aí aqui eu tenho os parâmetros do modelo, ó. Intercepto e o coeficiente angular. Eu posso acessar pelo nome, colocando assim, né? Intercepto. Ou então eu posso acessar por índice também, que eu vou preferir usar por índice, que vai ficar mais curto, ó. O índice também. Então aqui eu tenho aqui, ó, eu vou ter aqui o meu coeficiente angular e o meu coeficiente linear, que agora é o índice 1. Não se esqueçam de mudar. Vamos ver se vai funcionar. Aqui eu tenho que colocar... porque eu esqueci de ajustar aqui, ó. Ponto fit. Ele falou que esse objeto não tem o parâmetro, né? Porque eu não ajustei. Tem que ajustar, não pode esquecer. Então tá aí, ó. Tá aqui o beta 0, beta 1, não, beta 0, beta 1 do projeto 1, beta 0, beta 1 do projeto 2, beta 0, beta 1 do projeto 3. Vi que está funcionando? O que eu faço? Armazenar isso aí numa lista, né? Aqui, em vez de imprimir, eu vou fazer o quê? Coif, ponto. Append. Aqui é muito importante, viu, gente? Ó, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Vou executar e vai dar um erro, ó. Porque eu estou tentando armazenar 2 elementos numa operação que deveria armazenar só um. Aí o que eu faço? Eu vou lá e converto isso aqui em um único elemento com uma lista. Ó. Agora sim, isso aqui é um único elemento. Antes estava 2 elementos, né? Agora está um único elemento armazenado numa lista. Uma lista de 2 elementos. Tá aí meus coeficientes agora numa lista de listas, né? Primeira lista com o projeto 1, segunda lista com o projeto 2. Para isso aqui ficar melhor ainda, eu vou colocar o código do projeto aqui, né? Para me saber de qual ajuste é cada um. Eu coloco o I, que ele vai buscar o código do projeto aqui, né? Vamos ver. Beleza, então tá aí o código do projeto agora. Projeto 1, 2 e 3. Para ficar melhor ainda, eu vou converter isso aqui numa estrutura que eu possa trabalhar tranquilamente, que é a DataFrame. DataFrame. Aí aqui eu vou colocar aqui meu coif. Olha só, eu não preciso usar o zip agora, porque ele já está na estrutura ideal, né? Aqui armazenado aqui numa linha. Cadê? Não, é esse aqui, ó. Armazenado numa linha, primeiro, armazenado em outra linha, o segundo, armazenado numa outra lista, o terceiro. Lista, né? Então já está na estrutura ideal. Eu vou só criar aqui o nome aqui de colunas aqui, ó. Vou chamar aqui de col, mantendo um padrão aqui, eu vou chamar esse primeiro de proj. O segundo aqui eu vou chamar de x. E o terceiro aqui eu vou chamar de y. E aqui eu vou dar o nome aqui de colunas. As colunas aqui, ó.
Secou. Agora está perfeito aí, ó. Vou só dar um nome aqui, vou chamar de df coef. São meus coeficientes armazenados numa data frame. Beleza, perfeito. Depois eu posso até usar uma operação, por exemplo, de merge, né? Que é o pd.merge. Eu posso juntar meus dados originais com os meus coeficientes, utilizando aqui a operação aqui. Vou utilizar o código aqui proj. Eu tenho proj nos coeficientes e tenho proj nos dados também. Aí, ó, então tá meus coeficientes aqui, ó. Meus dados completos. Então, dados. Quais meus dados com coeficiente aí? Essa data frame aí, ó. Aí aqui ele... Ah, aqui ele colocou um prefixo, ó. Vou dar o mesmo nome, não. Esse aqui, o certo mesmo, seria beta 0 e beta 1, né? Foi até bom conferir isso. Aí agora sim, ó. Beta 0, beta 1 do projeto 1. Beta 0, beta 1 do projeto 2. Beta 0, beta 1 do projeto 3. Tá ali bonitinho. Tá, já posso até salvar. Então, isso aqui seria o ajuste do modelo aqui com o imperativo. Esse aqui, por exemplo, aqui, ó. Condicional. Aqui, gente, eu sei que extrapolou um tempo, mas aqui vai ser rápido aqui os demais, devido à simplicidade, tá? Olha só aqui agora, aqui o funcional, como que vai ser isso aqui, ó. As observações aqui eu vou deixar para baixo aqui. Funcional aqui, como que seria? Aqui eu não vou colocar aqui embaixo, mas tá aqui os dados aí sendo usados da mesma forma, tá? Aí aqui a gente vai aplicar uma função. A gente tem usado o map. Agora a gente vai usar a função app da biblioteca pandas. Aí primeiro a gente tem que criar a função. Vamos criar uma função, então, ó, vou chamar aqui de ajuste. Aí ela vai receber uns dados. Vai receber um conjunto de dados aqui. Quais seriam esse conjunto de dados? Vai receber um data frame, sendo armazenado aí no conjunto de dados. Aí eu terei, por exemplo, aqui, ó, um modelo linear, sendo ajustado aí para cada um desses dados aí, ó. Vai ser o quê? Y em função de X. Os dados aqui. Os dados. O que vai ser dados aqui, ó? Data. Eu nem coloquei aqui, né? Mas isso aqui é data. Como está na sequência, não preciso nem especificar mesmo, né? Isso aqui vai buscar lá na DF. Não posso esquecer de pedir para ajustar, né? Aqui eu criei a estrutura. E aqui eu ajusto. Inclusive no ajuste, gente. No ajuste aqui você pode até especificar. Tem algumas configurações.
como, por exemplo, de algoritmos, que você pode usar lá no ajuste lá. Aqui é o método aqui, né? Você pode especificar o método, Murray Penrose ou pseudo inverso. Aqui você tem alguns opcionais aí, tá? Você pode especificar lá no momento lá do seu ajuste. O fit. E agora aqui eu vou pedir para retornar aqui meus parâmetros. ml.balance. Vamos ver se essa função está funcionando? É bom testar no conjunto de dados. Ajuste conjunto de dados gerais, ó. Ó, funcionou. Ó, o ajuste geral é isso aqui, ó. O intercepto e o coeficiente angular. Tá aqui, funcionou. Testei aqui, funcionou. Agora o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar meus dados que tá aqui. Eu posso agrupar, posso criar grupos com o group by. Inclusive, essa estratégia aqui, ó, é interessante chamar a atenção, que o funcional aqui, ó, às vezes recebe o nome aqui de... Você pode encontrar com o nome lá de group by. É muito comum usar esse nome lá nos códigos de SQL. É comum a gente encontrar com as funções map. Em Big Data, é muito comum a gente encontrar os map reduce. Nós temos aqui uma biblioteca muito interessante, que é Spark. Spark para trabalhar com Big Data. Ó, nós temos o map reduce. Olha o map reduce aí do Spark. Deixa eu ver uma figura aqui, bem ilustrativa aqui. Que os dados aqui sendo subdivididos, ou aplicado uma função e depois juntado de novo. Nós temos também o Hadoop, que é uma biblioteca para trabalhar com Big Data também. Está aqui o mapa. Aqui, ó, essa figura que eu queria. Ele fragmentando o dado, né? Split, aí aqui aplicando o mapping aqui, o map, e depois aqui juntando todo o resultado depois no final. E cada uma dessas operações pode ser executada em processadores, inclusive até em computadores diferentes. Tá aqui, né? O split, os dados, que é o group by, depois aplica a função, aqui com o map, e aqui tem uma parte que de ordenar isso aqui, depois você junta tudo aqui com essa operação de reduce. Então, vocês podem encontrar com o map reduce, pode encontrar no R, é muito comum, até no próprio Pandas do Python, pode encontrar com operações apply, e às vezes também pode encontrar lá com o nome de, vou colocar aqui, ó, split, apply, combine. Ou seja, você separa seus dados, que é o que a gente vai fazer aqui com o group by, depois aplica a função de interesse e depois junta. Isso aqui é muito usado pelo R, ó, a comunidade do R aqui, ó, usa bastante aqui essas nomenclaturas aqui, ó. Essa aqui também, o R também usa bastante também essa nomenclatura, as funções da família apply. Aí aqui, ó, o group by, ó, vou agrupar pelo quê? Pelo projeto, eu quero subdividir em grupos. Subdividindo aqui em grupos, então, ó, de projeto. Ele subdividiu, ele também gera aqui um interator aqui, tá? Mas se a gente for ver aqui, ó, deixa eu dar um nome aqui rapidinho aqui, ó, grupos. Só para chamar a atenção aqui, ó. Grupos aqui, ó. Tá aqui, ó, 3 elementos, né? Meus grupos aí tem 3 elementos.
Inclusive, eu posso até fazer interação nesses grupos aqui, ó. For o nome do grupo, o grupo em grupos. Posso até fazer isso aqui também, ó. Eu vou pedir para imprimir aqui o nome e vou imprimir o grupo aqui também, ó. Print grupo. Não, G, né? Que tá aqui, vai ser só com o nome G. Tá aí cada um dos grupos aí, né? Primeiro, segundo e terceiro grupo aí, né? São 3 grupos. Vou até deixar isso aqui só de curiosidade mesmo aqui. Tá? Só de curiosidade mesmo, para ficar salvo. Mas aqui, ó, a gente vai, vamos lá, o group by, em função de grupos, em função de projetos, né, que é o nome do grupo. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar ponto apply a função ajuste. Vou salvar aqui a função. Então tá aí, gente, ó. Subdivido por grupo, ele aplica a função e depois junta essas informações para mim aí. Aí aqui eu vou até chamar isso aqui, ó, de df coef, que são meus coeficientes. Aí que o detalhe, que ele armazena isso aqui como índice, né, o projeto como índice, mas eu posso transformar aqui, ó, transformar índice proj em coluna. É só eu pedir para resetar índice aqui, ó. Meu df coeficiente vai ser igual ao meu df coeficiente, só que com reset índice. Ele vai lá e joga isso aqui para a coluna, ó, só para ver aqui a diferença. Aí isso aqui virou uma coluna agora, tá? E isso aqui talvez é interessante para me fazer o merge depois aqui, ó. Tá aqui. Ó, o def agora aqui, ó. O decoif aqui. Eu poderia renomear também essas colunas aí, tá? Mas isso aqui é só de curiosidade mesmo. Não vou nem colocar isso aqui na representação aqui, não. Essa aqui seria a minha funcional. Olha só que coisinha enxuta e maravilhosa, né? Eu crio a função e depois aplico a função, né, gente? Olha aí. Eu crio a função e depois eu aplico a função, ó. Bem enxuto, né? E crio para cada um dos elementos aí. Que talvez só até para ser mais justo aqui, ó. Não vou incluir essa. Não vou incluir essa última lista aqui, não. Essa última operação que é de juntar, né? E agora o vetorizado, né? Vamos lá o vetorizado. Funcional. Vetorizado, vamos lá para o vetorizado, né? E aqui tá, né, gente? Como que faz isso aqui de forma vetorizada? E aqui a gente já encontrou uma barreira, né? Vetorizar essa operação, aí seria mais complexo, tá? Seria possível? Poderia ser.
tá? Mas seria mais complexo de se fazer aqui, que não vale nem a pena eu trazer aqui na disciplina, tá? Aí já complicou, né, gente? Então, você tá vendo, ó? De todos aqui, né? Aí, se a gente começasse só aqui, né? Qual que foi melhor? Vetorizado. Qual que foi melhor? Vetorizado. E aqui? Não tem como fazer vetorizado. Na verdade, até tem, mas só que seria muito complexo, né? Então é a mesma coisa de não ter. Concorda comigo? E da mesma forma que a gente encontrou uma barreira rapidamente aqui no vetorizado, quando a gente vai aumentando o nível de complexidade, a gente vai encontrar uma barreira aqui também no funcional. Tá bom, gente? Isso aqui vai ser fato. E aqui, ó, só para ficar bem completinho aqui. Aqui eu tenho meus dados, né? Beleza, gente. Então a gente finaliza por aqui, tá? Desculpa ter estendido muito a aula de hoje, mas essa parte aqui é importante. Aí na aula que vem a gente vai abordar mais sobre tópicos aí vetorizados. Isso aqui seria aqui um adicional, né? Adicional aqui. Lembrar aí dos operadores ternários, né? Talvez eu colocaria aqui também. Não, vou deixar aqui mesmo. Então aqui foi uma aula assim, com bastante conteúdo, né? Assim, mas boa parte a gente já tinha visto. Aqui, na verdade, é formas diferentes de fazer a mesma coisa. E eu trago formas diferentes, não é para confundir, é simplesmente para dar alternativa. E às vezes, o que você vai definir no seu dia a dia é que você achar mais conveniente. Então, a gente ter opções, no primeiro momento, é confuso, porque a gente tem que se preocupar com mais coisas, mas no segundo momento é extremamente relevante porque você tem uma maior flexibilidade para trabalhar. Aí você pode escolher a maneira que você achar mais conveniente, tá bom? Então já vou encerrar a aula por aqui, que já está bastante longa, mas vocês podem ficar à vontade aí para fazer perguntas, tá?